A paz do Senhor. Profetada. O que é profetada, irmão Fabiano? Profetada é algo que, quando uma pessoa, seja um pregador ou seja um pastor, ele revela algo sobre a tua vida, ou algo que vai acontecer no mundo, ou na tua cidade, ou ele profetiza algo que vai acontecer com você, ou no mundo, ou na tua cidade, ou no teu estado, enfim. E quando ele fala que isso ou aquilo vai acontecer, e isso não acontece, isso é uma profetada. Então, profetada é aquilo que pregadores ou pastores dizem o que não é verdade. É algo que veio da carne e não do Espírito. Lembrando que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, nos diz assim: Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então aqui Paulo está nos dizendo que os dons de revelação continuam existindo. Os dons da profecia também, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, também continuam valendo em nosso tempo. Algo que muitas pessoas discordam, mas eu discordo dessas pessoas. O dom de revelação e o dom de profecia continua valendo em nosso tempo e vai continuar valendo até a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas lembrando que nem toda profecia e que nem toda revelação vem de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz que toda pessoa que falar em nome de Deus e revelar algo ou profetizar algo na tua vida ou na vida de alguém ou no mundo, e se isso não acontecer, não veio de Deus, diz o Senhor. Agora, quando uma pessoa revelar algo ou profetizar algo na tua vida ou na vida de alguém ou no mundo, e realmente acontecer, então realmente veio de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que o que eu mais vejo ultimamente é profetada atrás de profetada. Temos alguns pastores famosos aí do YouTube e também algumas pastoras, pregadoras famosas aí no YouTube que tem muitos seguidores, mas muito mesmo. Muitas pessoas veem essas pessoas como homens de Deus, mulheres de Deus, e que estão a todo momento soltando revelações ou profecia, mas que na verdade são profetada. Eu falo isso porque eu vi alguns vídeos deles para mim analisar e tirar a conclusão. E a conclusão que eu tive foi profetada. Pessoas que falaram inspiradas pela carne e não pelo Espírito de Deus. Porque quando uma pessoa realmente ela é usada por Deus, que o que ela fala, profetiza ou revela veio do Espírito, acontece. Nós temos um exemplo na palavra de Deus em Atos capítulo 11, versículo 28, que diz assim: E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E Atos capítulo 21, versículo 10 e 11 nos diz assim: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou isto: diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, esse profeta Ágabo, de Atos capítulo 11 e de Atos capítulo 21, é o mesmo. E o que ele revelou sobre o mundo aconteceu, que viria uma grande fome, e isso realmente aconteceu. E também esse mesmo homem, Ágabo, ele revelou, profetizou algo que ia acontecer na vida do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 21, que Paulo ia ser preso em Jerusalém.
pela causa de Cristo Jesus. E isso realmente aconteceu. Então esse Ágabo de Atos de capítulo 11 e Atos capítulo 21 é o mesmo, é a mesma pessoa. Então veja só, ele foi realmente guiado pelo Espírito de Deus. O que ele falou veio do Espírito, veio de Deus. E por isso que aconteceu. Ao contrário de muitos pregadores, pregadoras, pastores e pastores, falam aquilo que não veio de Deus. E é por isso que eu falo mais uma vez. O que eu mais vejo ultimamente é profetada atrás de profetada. Em Marcos capítulo 9, versículo 31, e Lucas capítulo 18, versículo 33, o próprio Jesus Cristo, como homem de Deus, como profeta de Deus e futuro rei, ele revelou algo, profetizou algo que iria acontecer com ele. E isso realmente aconteceu. Ele profetizou que a respeito da sua morte e ressurreição. Isto realmente aconteceu, porque Jesus Cristo foi movido, inspirado pelo Espírito, por Deus. Ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, quando alguém revelar para você ou profetizar algo, seja na igreja, ou numa casa, na rua, enfim, fique atento. Pega e fica com Deuteronômio 18, versículo 22 na cabeça. Se a pessoa falar algo que vai acontecer na tua vida ou na vida de alguém e não acontecer, ou no mundo, isso não veio de Deus. Então tem muitos pregadores e pregadoras aí por aí, pastores, que muitos querem dar uma de se aparecer, de quererem dizer que são usados por Deus, e acabam lançando uma revelação, uma profecia ali que veio da carne e não do Espírito. E é por isso que muitos se decepcionam com esses pastores, pregadores e até saem da igreja. Você sabia que um dos motivos que levou a muitos crentes a abandonarem a igreja e até a sua fé foi falsas revelações e falsas profecias. Então você que fica a todo momento lançando profecia ou revelação para lá e para cá, tome cuidado para que você não esteja sendo guiado pela carne e não pelo Espírito. E como eu falei, mais uma vez repetindo, a maioria das pessoas que lançam profecias ou revelações estão lançando, na verdade, profetada. É poucos os homens e mulheres de Deus que realmente lançam uma profecia, uma revelação para alguém ou que venha sobre o mundo que veio de Deus. São pouquíssimas as pessoas que são realmente guiadas por Deus. A maioria são carnais, são usados, movidos pela carne e não pelo Espírito. E é por isso que nós temos aí profetada e mais profetada. E eu quero deixar aqui um caso que eu vi na vida de um amigo meu. Olha só, eu e ele estávamos na casa de um casal de crente, onde o marido era pastor e a mulher era missionária. Uma mulher fervorosa, lê a Bíblia, fala muito bem da Bíblia, de Jesus, prega muito bem, louva a Deus. Uma mulher que demonstra ser fervorosa mesmo, de espírito. Uma mulher que demonstrava ser usada muito nas mãos de Deus. E nós estávamos lá na casa desse casal, estávamos lá conversando, e de repente ela virou para o meu amigo, que ele recém tinha se separado da mulher, e ela olhou para ele sério e disse assim, Deus está me revelando, está me dizendo que a tua esposa, a ex-esposa, ela não vai mais voltar para você. E outra, até o final do ano eu vejo uma aliança no teu dedo. O meu amigo ficou feliz. Vai aparecer outra pessoa na minha vida, eu vou casar. Só que isso não aconteceu na vida dele. Sabe por quê? Primeiro ela falou que a ex-mulher não iria mais voltar para ele. E não demorou 1 mês, 2 meses, a mulher voltou para ele. E a aliança que ela disse que viu no dedo dele nunca aconteceu. E depois de mais ou menos quase 2 anos, eles se separaram novamente. Então veja só, essa mulher o que falou para ele
foi movido pela carne e não pelo Espírito de Deus. Ou seja, ela lançou uma profetada sobre a vida dele. E ele, assim como eu, também acreditamos nela, que ela foi usada por Deus, e até nós demos glória a Deus e dissemos amém. Então, o que ela realmente lançou sobre a vida dele foi uma profetada, porque o que ela falou que ia acontecer na vida dele, não aconteceu. Então, infelizmente, isso é o que mais está acontecendo em nosso meio, entre nós, os crentes evangélicos, pentecostais, protestantes. É o que mais está acontecendo nas igrejas, até mesmo em cultos domésticos. O que mais está vindo, o que mais está acontecendo da parte de pregadores e pregadoras, pastores, missionários, é profetada. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que é um pregador, que é uma pregadora, que acredita ter o dom de revelação. Como eu falei, o dom de revelação existe sim, eu creio. Muitos realmente têm o dom de revelação e são usados por Deus realmente. E o que eles falam realmente acontece, porque veio de Deus, são pessoas realmente guiadas pelo Espírito, são pessoas realmente guiadas por Deus. Então, mesmo assim eu digo para você que tem o dom de revelação, tome cuidado, para você não lançar uma profetada sobre a vida de alguém ou sobre o mundo. Porque se você lançar uma profetada sobre a vida de alguém, isso vai trazer com certeza para ela decepção, tristeza. Ela pode até acabar abandonando a reunião com os irmãos e até mesmo apostatando da fé. E isso é um perigo muito grande. E Deus vai cobrar de você, que lançou uma profetada sobre a vida de alguém. E também o que eu mais vejo ultimamente é quando o pregador ou a pregadora, o pastor, a missionária, a pastora, revelam algo, profetizam algo sobre a vida de alguém ou no mundo. Muitas das vezes eles falam coisas óbvias. Por exemplo, a irmã vai lá na frente e aponta para alguém que está ali sentado na cadeira e diz: irmã, eu vejo Deus dando um livramento para esse teu filho. Ou de repente o pastor vira para um outro irmão que está sentado: irmão, eu vejo o livramento que Deus está te dando. Ou de repente ele olha para outra irmã que está sentada lá na cadeira: irmã, eu vejo uns documentos brancos, eu vejo uns papéis brancos vindo aí e você está assinando vitória. Sabe, e essas pessoas ficam faceiras: nossa, eu vou ter uma promoção, vou mudar de trabalho, enfim. Daí, de repente, o pastor vira para outro irmão e diz: irmão, Deus está me mostrando que Ele está te livrando de um infarto, irmão. De um infarto, ou te livrando disso ou daquilo, entende? Então, assim, são muitas revelações ou profecias, coisas óbvias, que pode acontecer sim na vida de qualquer um, na minha vida. Entendeu? Então temos que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, irmão Fabiano Pedroso, dificilmente eu lanço uma revelação, algo que eu possa ter sentido de Deus e falar para alguém, ou falar para algo que vai acontecer no mundo. Então, se eu realmente um dia sentir de falar, eu vou falar. Mas então eu digo assim, que eu não fico aí como muitos pegando e soltando revelação, profecia ou profetada, que mais na verdade é profetada a todo momento, para lá e para cá, para querer assim, de uma certa forma, eu querer me aparecer, para que as pessoas digam, nossa, o irmão Fabiano é um homem de Deus, um homem que tem o dom da revelação, o que ele fala acontece, o que ele revela acontece, o que ele profetiza acontece. Não! Então esse é o cuidado que devemos ter